Olá, queridos amigos, queridas amigas, sejam muito bem-vindos. Esse é o canal do YouTube Nas Pegadas de Paulo de Tarso. É com muita alegria que estamos aqui para poder compartilhar mais um vídeo dessa vertente, dessa série da China Antiga que estamos estudando no ano 2024. Estamos quase chegando no final aqui dos estudos. Esse é o penúltimo estudo dessa série que estudamos esse ano inteiro. Então fica aí a dica para quem está chegando agora no canal. Tem as playlists do ano de 22, Egito Antigo, do ano de 23, a Índia Antiga, e estamos agora com uma outra vertente, fazendo os estudos das cartas de Paulo. Já temos alguns vídeos lá sobre as cartas, carta a Filemon. Então, convido a todos que possam acompanhar essas vertentes dos estudos das escolas iniciáticas do passado e também essa nova série das cartas de Paulo. Sejam muito bem-vindos ao canal. Vamos aqui já compartilhar o estudo desse vídeo para que possamos, assim, seguirmos em frente. Essa tela inicial, a China Antiga. Eu gosto sempre de estar repetindo os nossos objetivos, que é para não perder o foco, né? Estudar os conceitos iniciáticos em grupo, trazer os conceitos iniciáticos na vivência prática e levar as ações práticas para a sociedade em forma de trabalho, através do nosso testemunho. Então, já passamos primeiro semestre aqui com o livro Tao Te Ching, de Lao Tse, Lao Tzu, e estamos agora estudando os Analects de Confúcio. Aqui estamos estudando, já chegando quase no final, livro 17 e livro 18. Depois teremos um outro estudo, um outro vídeo sobre os livros 19 e 20. E para dar o clima aqui às nossas reflexões, trazemos esse pensamento de Confúcio que diz: quando vires um homem bom, tente imitá-lo; quando vires um homem mau, examina-te a ti mesmo. Aqui é o nosso livro que estamos acompanhando, está todo mundo já acostumado, e já vamos para o livro 17, verso 2. O mestre diz: os homens são próximos por natureza, é o hábito que os separa. Olha que legal esse ensinamento, né? Se nós deixarmos a natureza agirmos, nós seremos próximos, porque nós fomos feitos para viver em sociedade. A nossa natureza é essa. Apesar que os hábitos, né, que nós praticamos acabam nos separando. Então, às vezes, são os hábitos. O que nos separa? Os hábitos religiosos, os hábitos comportamentais, né, sociais, e por aí vai. Então, os hábitos separam e a natureza nos aproxima. Verso 3, o mestre diz: apenas o mais sábio e o mais estúpido não mudam. Mais um ensinamento interessante aqui para as nossas reflexões, né? Por que Confúcio traz isso? Porque quem é sábio já alcançou aquele estado de plenitude, né? Que não precisa estar mudando tanto. E aqueles que não percebem que necessitam mudar, que ele chama aqui de estúpido, também não vai mudar. Mas nós que estamos aqui buscando a nossa redenção, a nossa transcendência de nós mesmos, vencer as nossas limitações, superar os nossos obstáculos internos, nós precisamos estar mudando constantemente. Então, ainda não somos sábios, mas também não somos, né, esses considerados estúpidos aqui pelo Confúcio. Estamos buscando a nossa auto-iluminação, a nossa transformação, a nossa mudança. O verso 6, Su Shang perguntou a Confúcio sobre benevolência. Confúcio disse: há 5 coisas e qualquer um que seja capaz de colocá-los em prática no império é, com certeza, benevolente. Posso perguntar que coisas são essas? Elas são o respeito, a tolerância, a coerência com as próprias palavras, a
a rapidez e a generosidade. Então, tolerância, coerência, rapidez e generosidade. Se um homem é respeitoso, ele não será tratado como insolente. Se é tolerante, ele conquistará o povo. Se é coerente com as próprias palavras, seus semelhantes confiarão nele. Se é rápido, atingirá resultados. Se é generoso, ele será bom o suficiente a ponto de ser colocado em uma posição acima dos seus semelhantes. Então, essas são as características, né, para a gente poder aí ter benevolência segundo os preceitos de Confúcio, respeito, tolerância, coerência com a palavra, rapidez e generosidade. No verso 8, o mestre diz: Yu, você ouviu sobre as 6 qualidades e sobre os 6 erros dos quais devemos resguardar? Yu responde, né? Não. Dá licença, gente. Responde não. Sente-se e eu vou dizê-lo: amar a benevolência sem amar o aprendizado pode levar à tolice. Amar a esperteza sem amar o aprendizado pode levar ao desvio do caminho correto. Amar a coerência com as próprias palavras sem amar o aprendizado pode levar a um comportamento destrutivo. Amar a determinação sem amar o aprendizado pode levar à intolerância. Amar a coragem sem amar o aprendizado pode levar à insubordinação. Amar a força sem amar o aprendizado pode levar à indisciplina. Então, aqui a gente pode entender o aprendizado, né, como sendo as leis, né, as leis divinas, sendo a gente tem que aprender os ensinamentos de Jesus para nós somos cristãos, né? Então, amar sem ter esses ensinamentos dentro de nós, algumas das qualidades, né, quer dizer, a gente colocar muita energia nessas qualidades, mas não termos, né, o entendimento, o aprendizado evangélico das leis divinas dentro de nós, pode nos destituir do caminho correto, de fazer aquela ação correta, porque isso pode acabar ligando dentro de nós uma chavinha que vai nos levar a certas posições, ao contrário mesmo do que nós estamos aprendendo. Então, a história do cristianismo prega isso, né? Muitas vezes, na história do cristianismo, nós fomos tentar à força conquistar a Terra Santa, um exemplo, aonde se dá ao que a história, né, nos traz como as cruzadas. Então, em nome de conquistar a Terra Santa, nós transgredimos a lei de não matarás. E aí fomos lá e acabamos guerreando e matando outras pessoas em nome de algo melhor, porque isso fez com que nossa vista se tampasse e nós deixássemos de fazer realmente o que pede os ensinamentos na sua essência. Livro 17, verso 16, o mestre diz: na antiguidade, as pessoas comuns tinham 3 defeitos, mas hoje nem mesmo esses elas têm. Na antiguidade, ao serem selvagens, os homens eram incontrolados. Hoje, eles simplesmente desviam-se do bom caminho. Na antiguidade, por serem orgulhosos, os homens eram inconfiáveis. Hoje, ao serem orgulhosos, eles são apenas temperamentais. Na antiguidade, mesmo ao serem tolos, eles eram sinceros. Hoje, a tolice é apenas uma impostura. O que eu acho bem interessante nesse verso 16 do livro 17 é ele falar na antiguidade, né? Nós estamos estudando aqui os Analects, que possivelmente foi escrito há 2.500 anos atrás, que para nós hoje é antiguidade.
Agora eu fico imaginando, refletindo, qual é a antiguidade que Confúcio estava falando nesses versos, né? Do que ele está falando, como que possivelmente houve um tempo mais antigo em que as ideias, os sentimentos, as posturas das pessoas eram diferentes. E isso foi se perdendo com o amadurecimento, né? Ou com a passagem de anos, não vamos nem falar em amadurecimento, porque quando você amadurece, o seu entendimento é melhor, aprimora, mas nós perdemos, né, vários conceitos da antiguidade. Imagine para Confúcio também falando sobre a antiguidade, como que as pessoas foram mudando, e se a gente pegar também hoje, como que nós estamos mudando em relação a certas coisas que lá antigamente se fazia e hoje nós estamos, teoricamente, fazendo de maneira diferente e, às vezes, até piores do que antigamente. Livro 17, verso 23. Sulu disse: o cavaleiro considera a coragem uma qualidade suprema. O mestre diz: para o cavaleiro é a moralidade que é suprema. Com coragem, mas desprovido de moralidade, um cavaleiro causará problemas, ao passo que um homem vulgar, sem moralidade, se tornará um bandido. Então, a moralidade que Confúcio traz aqui nos seus ensinamentos não é a gente querer trazer a moralidade para o outro, né? Ah, isso aí é errado, somos da família tradicional e etc. E isso, e a gente impõe para o outro. A moralidade que Confúcio está falando nesses ensinamentos é a nossa moral, é comigo mesmo. Eu vou vigiar a mim mesmo, não vou olhar para o outro, cobrar do outro, às vezes coisas que eu nem faço ainda, mas estou cobrando do outro. Então, essa moralidade é uma moralidade interna. É eu praticar as ações morais, ter o um entendimento moral, né? O que seria isso na prática? É eu fazer o que é certo, as coisas corretas, é seguir as leis, tanto de Deus como as leis do homem, seguir as leis civis. Isso é ser uma pessoa ética, uma pessoa correta, tentar desviar o menos possível das leis, né, praticar as ações mais próximo das leis civis humanas como das leis divinas dos evangelhos, dos ensinamentos. E isso é ter uma moralidade dentro, porque aí todas as suas ações serão pautadas dentro desse conceito, né, dessa moral que você possui. Agora, mudando já para o livro 18, verso 2, Liu Chi Hui foi demitido 3 vezes quando era magistrado. Alguém disse: não é hora de você ir embora? Se o serviço de alguém, um homem, não está preparado para fazê-lo, o caminho se dobrar, onde ele poderá ir sem ser demitido 3 vezes? Se o serviço de alguém, um homem, está preparado para dobrar o caminho, que necessidade há de abandonar a terra de seu pai e sua mãe? Então, aqui o ensinamento é que a gente, mesmo através, né, de circunstâncias difíceis, que nós permanecemos no caminho, né, que nós possamos permanecer no caminho, que nós possamos não dobrar o caminho. O que ele quer dizer que dobrar o caminho? É adaptar as leis. Quantas vezes nós vimos isso também na história, né, do cristianismo, da humanidade, as pessoas burlando a lei, dobrando a lei para satisfazer, às vezes, a sua própria consciência, a sua própria condição. Então, eu vou pensar assim, vou pensar assado, vou pensar daquele jeito, mesmo, né, a interpretação ou a ideia daquele ensinamento não sendo assim, ele vai lá meio que dobra, meio que manipula para poder ter proveito ou poder se sentir melhor. Então, esse ensinamento também do verso 2 do livro 18 é bem interessante que a gente pode utilizar na nossa vida para não ficar, né, adaptando as coisas. É aquele famoso é, provérbio brasileiro, o jeitinho brasileiro, mas naquela forma pejorativa, né, de sempre estar tentando ali
burlar alguma coisa, levar vantagem, aquele jeitinho brasileiro que a gente ouve, mas que o jeito brasileiro, de uma forma construtiva, ele é bom, porque é um jeito brasileiro que se adapta, que é resiliente, que sempre está podendo se moldar às situações, mas não o jeitinho brasileiro. O jeito brasileiro é legal, o jeitinho brasileiro é meio pejorativo, porque você sempre está tentando burlar as leis. E é isso que ele está falando aqui, dobrar o caminho, burlar as leis. Então, que a gente possa não burlar o caminho, não dobrar, né, ó, o caminho, nem as nossas leis no dia de hoje, para que a gente permaneça na nossa terra, onde quer que estejamos. O verso 8 diz: homens que se retiraram da sociedade, Oi, Xuxi, Yu Shang, Yi, Shu Shang, Liu Xiu Hui, Shaolin. O mestre comentou: não abrir mão dos seus propósitos, nem permitir que possam humilhá-los. Isso descreve, talvez, Poyi e Xuxi. Sobre Liu Xia, Hui e Shaolin, ele disse: eles, de fato, abriram mão dos seus propósitos e se permitiram ser humilhados, mas suas palavras eram condizentes com as suas posturas e suas ações eram discretas. Isso é tudo. Sobre o Shang-Yi, ele disse: eles deram plena vazão às próprias palavras enquanto viviam como eremitas, mas tinham um caráter imaculado e mostravam juízo ao aceitarem sua demissão. Eu, entretanto, sou diferente. Não tenho preconceito quanto ao que deve ser, ao que deve e ao que não deve ser feito. Então, ele não tem preconceito ao que deve ser e ao que não deve ser feito. E nesse verso aqui, que é bem extenso, a gente vê algumas características, né? Então, ninguém é tão assim totalmente integral ainda, né? Como um sábio, nós somos bons em algumas coisas, não tão bons em outras, e isso ele vai citando aqui. E a gente sempre tem que fazer o que deve ser feito, conforme, né, até Krishna, nas instruções do Bhagavad Gita, ele fala para Arjuna que ele deve fazer o que precisa ser feito. E isso é bem interessante aqui também, nesses ensinamentos. No verso 10, que é o último verso aqui que vamos estudar do livro 18, o Duque de Shu disse para o Duque de Lu: o cavaleiro não trata displicentemente aqueles que lhe são próximos, tampouco dá aos seus altos oficiais oportunidade para reclamar de que a opinião deles não foram ouvida. A menos que haja razão grave, ele não abandona oficiais de longa carreira, ele não espera perfeição de ninguém. Então é bem interessante, né, essa ideia aqui última desse livro, desse verso que a gente está estudando, ele não espera a perfeição de ninguém. Muitas vezes nós estamos esperando ações perfeitas de espíritos imperfeitos. Todos nós que estamos aqui, posso falar por mim, né? Eu vou falar eu estou aqui, né, nesse momento histórico, vivenciando aqui no planeta e sou imperfeito, então as minhas ações não serão perfeitas. Estou buscando o aprimoramento, fazer as coisas corretas, mas as minhas ações não são perfeitas. E quando alguém espera as minhas ações perfeitas, vai se decepcionar, porque elas não são perfeitas, porque o meu espírito ainda é imperfeito. Então, isso não é que seja muleta, desculpa, mas nós temos que entender. Então, trazendo para o eu tenho que olhar à minha volta e saber que as pessoas são imperfeitas e as ações delas serão imperfeitas para que eu possa assim, ter uma vivência melhor, né, entre aquelas experiências que estou vivenciando naquele instante. Então, aqui também no livro 17, no livro 18, nós sempre vamos tirando aquelas ideias básicas, tentar se sintetizar o que a gente pode usar no nosso dia a dia, é que eu trouxe saber o que deve ou não deve ser feito. Isso é importante. Eu preciso saber o que deve e o que não deve ser feito. Como? Eu posso consultar
né, a minha mente, a minha consciência e os meus sentimentos, ver o que meu sentimento está falando e a minha cabeça, o meu discernimento também me diz, a minha consciência me diz. Esforço constante em se manter no caminho e se transformar em pessoas melhores. Isso aqui é todos, né, essas escolas iniciáticas do passado, ela vem dizendo isso, né, esses ensinamentos antigos, todas as tradições, como nós já vimos no Egito Antigo, na Índia Antiga, e estamos vendo aqui na China Antiga, eles vão falando sobre essa transformação de pessoas a pessoas melhores sempre. Fazemos aquele, tentamos fazer aquela correlação entre os ensinamentos da China e do Velho Testamento, do Novo Testamento do Espiritismo, e aqui no livro de Levítico, capítulo 5, verso 17, se alguém peca e fizer algo que os mandamentos do Senhor dizem que não deve ser feito, mesmo que não seja de propósito, ele é culpado e será responsabilizado pelo seu pecado. Então, que nós, né, tenhamos essa ideia de fazer, né, o que precisa ser feito, porque se nós fizermos mesmo inconsciente ainda, seremos responsabilizados por isso. O Espiritismo fala muito sobre isso, na causa e no efeito, nessa lei de causa e efeito. No livro de Ezequiel, capítulo 33, verso 15, por exemplo, se devolver o objeto que lhe deram como garantia de pagamento de uma dívida, ou se devolver o que roubou, se ele parar de pecar e seguir as leis que dão vida, ele não morrerá, mas viverá. Então, aqui que a gente possa também buscar essa ideia, né, de vivência, de fazer as coisas corretas para nos transformar, nos libertar, e a gente vê aqui que é o esforço constante de ficar no caminho, né? Por quê? Porque eu estou tentando fazer a coisa certa, né? Eu estou tentando não pecar mais, quer dizer, me transformar, ficar no caminho, ser pessoas melhores, que é a última parte aqui, é se transformar em pessoas melhores, e isso vai fazer com que eu viva e não morra. Então a gente vai entender a ideia aqui bíblica, tanto do Velho Testamento como do Novo Testamento. A pior morte é aquela quando a gente morre para o pecado, né? Fica praticando as coisas que transgride a lei de Deus. Essa é a pior morte para os hebreus e, consequentemente, para os cristãos, né? Pior morte, quando eu estou em pecado. No cristianismo, já no Novo Testamento, perdão, na Bíblia cristã, Tiago, capítulo 4, verso 17, portanto, todo aquele que conhece o bem que deve ser feito e não o faz, está pecando. Olha só que interessante. Tem uma pergunta no livro dos Espíritos que fala: basta não fazer o bem? Não, não basta. Todo bem que eu deixar de fazer, eu também serei responsável. E é exatamente isso que a Epístola de Tiago vem falar para a gente, né? Eu estou pecando se eu não fizer o bem, né? Não é só deixar de fazer o mal, mas se eu não fizer o bem, eu estarei em pecado. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 3. Trouxe um trechinho, né? No versículo 3 fala: pois não entendendo a maneira com que Deus declara as pessoas justas diante dele, apega-se ao seu próprio modo de se tornar justo, tentando seguir a lei e recusam a maneira de Deus. Aqui estamos adaptando, né, a lei, né? Recusamos as leis de Deus e tentamos ser justos da nossa própria forma, né? Isso é bem perigoso, né? Porque, de novo, somos pessoas imperfeitas e às vezes a nossa forma não é a melhor forma possível. Já para o Espiritismo, no livro Estude e Viva, no prefácio, André Luiz diz: esquecer as velhas teclas da maldição aos perversos, da sociedade corrompida, da humanidade, a caminho do abismo ou do tudo deve ser feito com os guias determinam.
não subestimar o perigo do mal, todavia procurar o bem acima de tudo e favorecer-lhe a influência. Então, que a gente possa buscar o bem que existe em mal, que existe em nós, perdão, e fazermos assim, né? Deixarmos do mal para trás, buscar esse bem que existe em nós e fazermos assim, favorecer, desenvolver essa influência do bem que existe em nós nas nossas ações. No livro O Evangelho dos Humildes, capítulo 12, Jesus é o Senhor do Sábado, aqui Jesus nos adverte de que são os adeptos de uma religião que a tornam boa ou má. Uma religião, para dar bons frutos, deve seguir as leis divinas. Seus sacerdotes devem observá-las estritamente e não pouparem esforços para ensinar o povo a viver com conformidade com elas. Do contrário, os frutos não poderão ser bons. Então, aqui é que nós temos que sempre dar o exemplo das coisas boas, né? Fazer as práticas das coisas boas, mostrarmos e observarmos os nossos esforços na prática do bem. Para o exercício prático, o quanto os ensinamentos de ser um cavaleiro se contrapõem aos meus desejos, foi um momento de partilha que nós lá no nosso grupo discutimos. Então, como sempre, a gente não fala aqui, mas a gente traz a ideia do exercício para quem está acompanhando aqui nos vídeos possa também refletir e fazer os exercícios práticos de reflexão enquanto estão estudando os livros. E agora, para o nosso próximo encontro, livro 19 e 20, muito legal, os dois últimos livros aqui né, desses nossos estudos da China Antiga. Então, no próximo vídeo serão nossos últimos estudos dos Analectos. Estaremos finalizando aqui para o próximo ano iniciarmos o módulo 4. Então, esse módulo 3 será finalizado estudando no próximo encontro, no nosso próximo vídeo, os livros 19 e 20. O exercício prático, enquanto nós estamos estudando os livros 19 e 20, é os ensinamentos contidos no livro Os Analectos. É possível colocá-los em prática? E se a resposta for sim, por que ainda não pratico? Então, esse é o exercício para que nós possamos ir refletindo, desenvolvendo em nós enquanto estivermos estudando os livros 19 e 20 dos Analectos. E é isso, pessoal. Até o nosso próximo encontro, nosso próximo vídeo. Gostaria de agradecer demais, com muita gratidão mesmo, toda a vibração positiva, toda a energia que vocês estão contribuindo aqui com o canal, desenvolvendo, entrando nas playlists, compartilhando se faz sentido, enviando para os seus amigos para que o canal cresça e esses conceitos cheguem a mais número de pessoas possíveis. Muito obrigado por tudo, a nossa eterna gratidão, que Jesus abençoe os nossos esforços e que nós possamos ficar na paz do Senhor bendito. Tchau, gente. Até o próximo vídeo.